Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês uma informação relacionada à Argentina, uma informação relacionada à Copasa e os destaques do terceiro trimestre de 2022, assim como de Sanepar, e falar aqui também a respeito de AS Brasil e seus resultados. Será que eles melhoraram? Vale a pena investir na companhia? Então vamos ouvir. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E a Argentina, que está ali enfrentando uma inflação superior a 100%, ao contrário do Brasil, que está ali com um IPCA de 7,17%, o governo argentino, para tentar conter essa hiperinflação, decidiu preparar um plano para congelamento de preços dos alimentos. Essa medida deve atender alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza, itens de cesta básica no geral. Essa é uma medida aí que está sendo já estudada pelo Ministério da Economia na Argentina, e o congelamento de preços, o tabelamento, ele começaria em dezembro e iria viger até março de 2023. Sendo que, para controlar esse congelamento, os argentinos terão um aplicativo para si em que eles poderão denunciar empresas que estão descumprindo o tabelamento de preço. E as principais causas dessa inflação desenfreada, que remonta à década de 90, decorre de problemas causados pela impressão de dinheiro descontrolada e também ciclos viciosos de aumento de preços por empresas, o que tem sido agravado aí por aumentos globais nos custos de fertilizantes para a agricultura e importação de gás. Sendo que a Argentina, desde governos passados, tem tentado implementar o congelamento de preços para conter a hiperinflação, mas isso pode até funcionar num primeiro momento no curtíssimo prazo, mas não tende a funcionar no médio e longo prazo. Sabe por que não? Sabe o produtor rural que produz o trigo que será utilizado para fazer o pão que aparece aí no seu café da manhã? Ele tem um determinado custo. Então suponhamos aqui um exemplo brasileiro. Suponhamos que um produtor rural de trigo gaste 50 centavos na produção de trigo suficiente para fazer um pão. E aí o padeiro compra esse trigo, ou a indústria compra esse trigo que seja, e tem mais um custo de 50 centavos. No total, para vender ao consumidor, é preciso que haja uma margem de lucro. Então, como o custo total foi 50 centavos mais 50, R$1, o pão no mínimo deve custar acima de R$1. Do contrário, não há razão para fazer a sua produção. O padeiro não tem razão de existir. Só que aí suponhamos que o governo brasileiro, como fez a Argentina, diga que o pão deve valer no máximo R$1, ou até menos do que isso. Qual será a consequência imediata disso? Prejuízo para o padeiro, e o padeiro vai cessar com a sua atividade econômica. Ele vai parar de produzir pão, porque não faz sentido ele pagar para trabalhar. Afinal, ele tem os custos para manter a padaria e o próprio tempo e o seu esforço. E não para por aí. O padeiro para de trabalhar, para de produzir pão e ocorre a escassez dos alimentos. E escassez de alimentos produz o quê? Inflação, porque o preço do pão irá subir, já que a demanda não caiu. O que vai cair é a oferta. Então isso aqui é a receita de bolo para o desastre no médio prazo. Nem demora para a consequência ultra negativa bater na porta do país. Então ainda não sei como políticos continuam tentando realizar congelamento de preços num país que já está destruído economicamente. Continuando aqui, em relação à Copasa, ela teve um lucro de 227 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Isso aqui é uma alta de 1.287% da comparação anual. Isso acontece porque no terceiro trimestre de 2021, a companhia provisionou demais e acabou lucrando pouquinho. Então veja só, a receita líquida da companhia subiu um pouquinho em relação ao terceiro tri. Então não era para ter um aumento de mais de 1.000% no lucro. Só que o que acontece? Diante das provisões que ocorreram no ano passado, a companhia reportou um lucro bem baixinho de 16 milhões de reais. Por isso esses 227 aparentam um grande salto, mas olhe para a receita não aumentou tanto assim. E aí, diante desse resultado, a alavancagem financeira da Copasa atingiu 1,7 vezes, uma alavancagem financeira adequada. A inadimplência financeira também caiu, o que é positivo, já que aumenta a receita da companhia e impede que ela fique gastando com cobranças. O nível de reservatórios do sistema para a Alpeba está adequado, acima de 80%, está bem tranquilo. Então a companhia teve um resultado sólido no terceiro tri, sem maiores problemas. Só que, a título de proventos, a companhia pagou muito pouco nesse ano. Pagou até agora 38 centavos por ação. 38 centavos dividido pela cotação atual de 15,29. Lembrando que a companhia teve um salto com o rumor de privatização por conta da reeleição em primeiro turno do Romeu Zema. Isso dá um yield de 2,5%. A companhia sequer vai conseguir pagar um yield de 6% no corrente ano. De qualquer forma,
forma, o rating da companhia pela Moody's, aqui em escala nacional, segue AAA, só que a Fitch não deu AAA aqui. Ainda assim, o risco de crédito na companhia é baixo. O problema foi justamente seus resultados nesse ano e no ano anterior. E outro ponto que contribuiu para a alta no lucro foi justamente o custo das vendas e dos serviços prestados pela Copasa, que tiveram uma queda de 10,8%. Então ela se recuperou no terceiro trimestre de 2022. Quanto à Sanepar, a companhia também teve crescimento de receita líquida, subiu 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado e no acumulado do ano está subindo quase 10% a sua receita, subindo acima da inflação, o que é importante. Os investimentos cresceram bastante em relação ao ano passado, a companhia está investindo bastante para a manutenção dos seus contratos com os poderes públicos municipais. Por conta dos maiores investimentos, a margem EBITDA da companhia tem uma queda e o seu lucro líquido aqui teve uma leve alta, saiu de 267 milhões de reais para 274 milhões de reais. Só que no acumulado do ano houve uma pequena queda de 45 milhões, justificado de novo pelos maiores investimentos, bem maiores por sinal. Os investimentos subiram mais de 30% entre um ano e outro. E a alavancagem financeira ficou idêntica à da Copasa, 1,7 vezes o EBITDA, significando que em 2 anos o EBITDA atual dessas duas companhias pagariam suas dívidas. É algo bastante tranquilo, ainda mais aqui com relação à Sanepar, que cresceu muito seus investimentos e mesmo assim não aumentou tanto sua alavancagem. Então a companhia com uma saúde financeira excelente. A margem líquida da companhia teve uma leve queda de 1%, mas continua próxima de 20%. Uma companhia bem eficiente dentro desse setor. Como eu falei para vocês, o lucro subiu um pouquinho, 2,8%. A receita também cresceu 8,4%. E aí, de forma similar com a Copasa, a companhia teve aumento na sua receita operacional e consequentemente no seu lucro, diante de reajuste tarifário, bem como do crescimento dos volumes faturados de água e esgoto. As duas empresas tiveram esse crescimento de volume. Ainda aumento no número de ligações. Então nada incrível, nada demais, mas é um resultado sólido, empresa perene. Muita gente se pergunta, Luan, Sanepar tem resultados bons todos os trimestres, a companhia é lucrativa, apresenta algum crescimento, a companhia segue investindo, por que não sobe, por que fica andando de lado? É que não tem nenhum trigger que faça a companhia explodir atualmente no Ibovespa. Mas cabe lembrar o seguinte, que a cotação de Sanepar tem essa característica, ela fica por anos andando de lado, até mesmo caindo, como aconteceu aqui entre 2013 e 2016. E agora ela segue caindo também desde 2020. Então você poderia ter mais um ano aí a companhia andando de lado ou até mais do que isso, não há como garantir esse padrão gráfico. De qualquer forma, a companhia teve uma recuperação nas suas cotações. Está negociando aqui próxima de novo dos R$4. Mas também não é uma companhia que simplesmente vai causar uma explosão na sua carteira, que vai decolar fortemente. É uma empresa de crescimento mais lento, mas é uma empresa que está no setor perene e a própria empresa é ultra perene. A companhia para o primeiro semestre de 2022 anunciou ali provento da ordem de 10%, algo muito próximo dos proventos do ano passado. Então ela vai anunciar mais um provento do segundo semestre e aí você vai chegar a algo próximo de 20 centavos por ação. Em termos de cotações de R$4, você pode esperar aí um dividend yield então da ordem de 5, no máximo 6% em Sanepar. Não espere muita coisa. A companhia também publicou aqui um comunicado ao mercado em que ela foi questionada pela B3 a respeito de negociações atípicas das suas ações, que ocorreu em especial aqui no dia 1º de novembro. Houve um volume maior de negociações nesta data em comparação com datas anteriores e a companhia simplesmente informou que publicou o fato relevante referente ali à renúncia de diretor jurídico, nada demais, mas a grande verdade é que toda essa oscilação é porque o mercado está com expectativa de eventual privatização, já que o Ratinho também já está colocando em pauta eventual privatização da Copel, por que não também a Sanepar, mas acho ainda muito remoto, você nem deve se importar com isso agora. Sendo que, comparando-se historicamente a rentabilidade entre Sanepar e Copasa, o que você tem até agora? Que Sanepar rendeu praticamente o dobro mesmo com toda essa queda em relação a Copasa. Em termos de evolução de receita, a Sanepar também vence, a evolução do lucro também, e em termos de indicadores de valuation, a Sanepar hoje é a mais descontada. Então, sem dúvida, Sanepar é uma empresa superior à Copasa, isso não há dúvida nenhuma. O que pesa um pouco na Sanepar é o fato de ela anunciar dividendo num ano e pagar no outro, mas Copasa, por exemplo, sequer pagou dividendo esse ano, pagou muito pouco. Então, se você ponderar esse tipo de coisa, na minha visão, compensa você ter uma maior posição em Sanepar ou só Sanepar, caso você queira, não é nenhuma recomendação de investimento, do que pensar aqui que Copasa vai pagar um excelente dividendo, sendo que a empresa, vez ou outra, tem queda nos seus resultados. Enquanto Sanepar, muito raro ter queda nos seus resultados, uma empresa mais resiliente. E até mesmo o dividend yield dela aqui
está superior, mesmo não sendo assim um dividendo absurdo, é um dividendo ali razoável. E em termos de margem, sem dúvida, é importante você olhar para indicadores qualitativos. A empresa precisa ser boa, não só barata. Então a Sanepar é mais barata e melhor. Por isso minha maior posição hoje entre as duas é justamente em Sanepar. E finalizando aqui com a S Brasil, ela também publicou seus resultados do terceiro trimestre e ela lucrou ali 100 milhões de reais no terceiro tri, revertendo o prejuízo de um ano antes. A receita líquida da companhia teve crescimento da ordem de 18,9%, isso já era esperado. O EBITDA cresceu fortemente, 207%, e o lucro líquido saiu de um prejuízo para um lucro. No acumulado do ano, a companhia está ali com um lucro de 182 milhões de reais contra um prejuízo nos 9 primeiros meses de 2021 de 7,2 milhões de reais. Cabe ressaltar ali que a companhia fará com que seu EBITDA fique 50% energia eólica. Com o término desse plano de investimentos, a companhia estará bem diversificada em relação ao risco hidrológico, que é o que ferrou o resultado da companhia nos anos de 2020 e 2021, e aí ela vai conseguir novamente pagar bons dividendos. Ela tinha payout de 100%. Cabe lembrar ali que a companhia já está em fase final da instalação do complexo eólico Tucano, que se localiza na Bahia, e também do Cajuína, no Rio Grande do Norte, que são dois grandes projetos aqui da companhia para o posicionamento em energias renováveis. E aí o que impactou positivamente esses resultados em comparação com o ano passado é porque o volume total de energia gerada foi muito maior pelas usinas hidrelétricas da S Brasil. Foi um resultado da ordem de 20% acima em relação ao mesmo período do ano passado. E esse desempenho é reflexo da maior afluência e da recuperação dos reservatórios do sistema para níveis acima da média dos últimos 10 anos. Então os reservatórios produzindo água suficiente para que os resultados da S Brasil venham melhores, sendo que a companhia buscou se acautelar de eventuais contingências climáticas em 2022, já que ela fez a compra antecipada de energia para a equalização do balanço energético de 2022, e isso produziu resultado positivo, como você está vendo. Então a gestão da companhia é sim bastante capacitada e capaz aí de reverter cenários desafiadores, mesmo crescendo bastante como a empresa está crescendo. Só que todo esse crescimento vem acompanhado de um aumento expressivo da dívida, aumento de mais de 30% na dívida, sendo que hoje o covenant da companhia, da S Brasil, está em 4,5 vezes após negociações ali com credores, e isso aqui é um covenant bem elevado, sendo que o índice de alavancagem financeira da companhia ainda ficou controlado abaixo do covenant, então ainda não há com o que se preocupar. E a companhia tem avançado seus projetos, então é bem provável que ela consiga sim concluir seu plano de investimentos com sucesso, sem violar o covenant, pagando certinho seus credores e podendo voltar a de fato remunerar seus acionistas. Portanto, no geral, a companhia permanece com seus fundamentos inalterados, teve uma melhora, mostrou capacidade de reversão do cenário complicado do ano passado, conseguiu cumprir seu covenant, sua dívida está alta, teve crescimento, mas ainda segue controlada, então segue o jogo com a S Brasil, projeto de longo prazo. Sendo que eu tenho uma pequena posição em AS Brasil, apenas 200 ações, preferi ser mais cauteloso com a S Brasil diante do endividamento, vou aguardar, ver se a companhia consegue se provar por mais alguns trimestres, e aí talvez eventualmente aumente posição. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo, sendo que a companhia segue negociando ali na casa dos R$10, para muitos, abaixo de R$10, a S Brasil é uma grande pechincha. Ponto positivo de AS Brasil, para além do que eu falei, é que os controladores colocaram sua pele em risco no aumento de capital, então eles acreditam no avanço da empresa, só que é aquela história, você é capaz de segurar uma companhia com uma grande posição que não vai remunerar tão cedo com dividendos, que provavelmente continuará andando de lado até mesmo caindo, e que pode, caso ela tenha algum imprevisto, promover mais algum aumento de capital. Por isso eu prefiro manter uma posição pequena, uma exposição de apenas 0,5% a 1% da carteira. Já que o projeto é de longo prazo, eu não preciso me desesperar e sair comprando a rolê a companhia. Posso ir aportando aos poucos, sem pressa, aguardando trimestre por trimestre, ano após ano, até que a companhia de fato termine o seu plano de investimentos com sucesso, parcial ou total, ou mesmo insucesso. E se você ainda tem alguma dúvida de que a companhia, concluído o seu projeto de investimentos, vai voltar a pagar o payout histórico de 100%, o próprio diretor de RI da companhia declarou numa entrevista ao Money Times, dizendo o seguinte: por prática, pagamos 100% há mais de uma década. Seguimos nessa prática conciliando dividendos com o investimento. Por isso a necessidade de paciência com a S Brasil, mas também cautela. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você achou o resultado de S Brasil excelente? E em relação a Sanepar e Copasa? Além disso, não deixe de deixar a sua opinião aí nos comentários a respeito do congelamento de preços que vai acabar ocorrendo na Argentina. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!